Em uma noite quente de verão em Lisboa, Ana sentiu os lábios de Maria tocarem os seus em um beijo impulsivo no meio da festa familiar e o mundo parou. Seus pais, parados a poucos metros, viram tudo e o silêncio que se seguiu foi como uma bomba explodindo em câmara lenta. Beatriz e Catarina, suas irmãs gêmeas idênticas, congelaram com olhares de choque e traição, transformando a celebração de aniversário em um caos de acusações e lágrimas. Ana sempre soube que era diferente. Nascida em uma família de trigêmeas, ela, Beatriz e Catarina cresceram em uma casa conservadora no bairro de Alfama, onde as tradições católicas ditavam cada passo. Seus pais, João e Teresa, eram pilares da comunidade. Ele, um pescador aposentado que valorizava a honra familiar acima de tudo. Ela, uma professora devota que sonhava com casamentos grandiosos para as filhas. Beatriz e Catarina seguiam o roteiro perfeitamente. Namorados estáveis, planos de casamento, carreiras seguras em administração e direito. Mas Ana, com seus 25 anos, lutava em silêncio. Desde a adolescência, ela se sentia atraída por meninas, um segredo que a consumia como uma ferida aberta. Tudo mudou quando conheceu Maria na universidade. Maria, 24 anos, estudante de artes plásticas, era como um furacão, confiante, aberta sobre sua sexualidade, com um sorriso que iluminava salas inteiras. Elas se aproximaram em um grupo de estudos, trocando olhares e conversas profundas sobre identidade e liberdade. Ana, trabalhando como designer gráfica em uma agência pequena, via em Maria a coragem que lhe faltava. Elas começaram a se encontrar em segredo, caminhadas pelo Tejo, cafés escondidos em Belém, onde Ana confessava seus medos. Minha família nunca entenderia, dizia ela, o coração apertado. Maria incentivava, você merece viver sua verdade, Ana. Não pode se esconder para sempre. A festa era para celebrar os 60 anos de João. A casa estava cheia de parentes, vizinhos, o ar cheirando de sardinha assada e vinho verde. Ana havia convidado Maria como amiga, mas a tensão era palpável. Beatriz, sempre mais protetora, notara algo estranho. Você está diferente ultimamente, mana. Algum problema? Ana desviava, mas o álcool e a música atraíram. No jardim, sob as luzes piscantes, Maria puxou Ana para dançar e o beijo veio natural, como uma liberação. O grito de Teresa ecoou. O que é isso? Meu Deus! João ficou pálido, os punhos cerrados. Catarina, chorando, agarrou o braço de Ana. Como pôde fazer isso conosco? Aqui, na nossa casa? Beatriz, em choque, virou as costas, murmurando, você nos envergonhou. Maria tentou defender, mas foi expulsa aos berros. Ana, sozinha no centro da tempestade, sentiu o chão se abrir. Aquela noite, ela dormiu no sofá, banida do quarto compartilhado com as irmãs. Nos dias seguintes, o silêncio reinou. João mal falava, Teresa rezava incessantemente na igreja local. As irmãs, divididas, Catarina, a mais tradicional, via como uma afronta moral, Beatriz, mais compreensiva, lutava com sua própria confusão. Ana, trancada em seu quarto, revivia o beijo e o caos, questionando se valer a pena. Ligou para Maria, sussurrando, eu não sei se aguento isso. Maria respondeu, você não está sozinha. Mas precisa escolher sua família ou sua felicidade? A pressão social começou a se infiltrar. Vizinhos cochichavam nas ruas estreitas de Alfama, olhares julgadores no mercado. Ana perdeu um cliente na agência, rumores espalhados por um primo fofoqueiro. Internamente, o conflito a dilacerava, amava sua família, mas sufocava na mentira. Lembrou da infância, brincando com as irmãs nos miradouros, juras de união eterna. Agora, tudo rachado. Uma noite, confrontou os pais, eu sou assim, pai. Não o escolhi. João rebateu, escolheu sim, ao trazer isso para casa. Ou muda, ou vai embora. Ana chorou até o amanhecer, o peso da decisão como uma âncora.
Sabia que o caminho à frente seria de perdas, mas o beijo havia despertado algo irrevogável. Em Lisboa, cidade de fados melancólicos, sua história mal começara. Ana decidiu ficar com Maria, mas o preço foi imediato. Expulsa de casa, carregando apenas uma mala, ela se mudou para um pequeno apartamento em Bairro Alto, dividindo aluguel com a namorada. Os pais cortaram contato, Teresa enviando mensagens bíblicas sobre pecados, João ignorando chamadas. As irmãs, presas no meio, se dividiam, Catarina alinhada aos pais, Beatriz tentando mediar em segredo. No novo lar, Ana e Maria construíam uma rotina frágil. Maria, com seu otimismo, planejava viagens, exposições de arte. Vamos para o Porto no fim de semana, esquecer tudo, sugeria. Mas Ana, atormentada, questionava cada passo. No trabalho, colegas sussurravam, um chefe conservador a relegava tarefas menores. Em Portugal, ainda há muito preconceito, desabafava com Maria à noite, abraçadas na cama estreita. Maria, que crescera em uma família liberal no Algarve, não entendia a profundidade da dor. Sua família vai voltar. Dê tempo. Mas o tempo só piorava. Beatriz ligou uma semana depois, chorosa. Catarina está furiosa, diz que você destruiu nossa unidade. Mamãe chora todo dia. Ana implorou, me ajude a explicar para eles. Beatriz hesitou, eu tento, mas... E se eu concordar com eles? Somos trigêmeas, Ana. Devíamos ser iguais. Aquela conversa plantou sementes de dúvida. Ana se sentia traída pela própria identidade, como se sua diferença fosse uma maldição. Um confronto veio no café da família. Ana foi convidada por Beatriz para uma reunião secreta. Lá, Catarina esperava, olhos frios. Você acha que pode viver assim e ainda ser parte de nós? Papai teve um problema no coração por sua causa. Ana rebateu, não é por causa, é por preconceito. Eu amo vocês, mas amo Maria também. Catarina riu amargamente. Amor? Isso é uma fase, uma rebelião. Volte para casa, termine isso. Beatriz, em silêncio, finalmente falou. Eu vi vocês juntas uma vez. Pareciam felizes. Mas e nós? E a família? Ana saiu dali abalada, correndo para Maria. Elas querem que eu escolha, contou, lágrimas rolando. Maria a beijou suavemente, escolha a si mesma. Mas aquela noite, Ana sonhou com a infância, as três correndo pelas praias da Costa da Caparica, inseparáveis. Acordou decidida a lutar, mas o mundo conspirava contra. Sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava camadas de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Ana enfrentou olhares no metrô, comentários online após uma postagem acidental de Maria. Um primo distante denunciou em um grupo familiar no WhatsApp, espalhando fotos. Teresa, ferida, ligou pela primeira vez. Você nos humilhou publicamente. Como vou à missa agora? Ana implorou perdão, mas recusou negar Maria. Internamente, o conflito moral a consumia. Era certo priorizar o amor próprio sobre a unidade familiar? A igreja, que frequentara toda a vida, pregava contra. Mas em sessões de terapia que Maria insistiu, Ana explorava. Sinto culpa, como se estivesse traindo Deus e meus pais. A terapeuta respondia, sua identidade não é uma escolha, mas suas ações sim. Uma traição veio de Beatriz. Pressionada por Catarina, ela revelou detalhes íntimos para os pais, achando que ajudaria a curar Ana. Quando Ana descobriu, o confronto foi explosivo em um parque no Príncipe Real, como pôde. Você era minha aliada. Beatriz chorou, queria salvar a família. Vejo você sofrendo, mana. Ana, furiosa, cortou contato temporariamente, aprofundando o abismo. Com Maria, a relação tensionava.
Sua família está nos destruindo, Maria disse uma noite, após uma briga. Ana defendeu, eles são parte de mim. Mas o amor as unia em passeios por Sintra, onde castelos antigos ecoavam suas lutas internas. Ana começava a se fortalecer, participando de um grupo LGBT em Lisboa, ouvindo histórias semelhantes. Você não está sozinha, diziam. Porém, uma notícia chocou João, hospitalizado com stress. Teresa culpou Ana. Sua escolha o matou quase. Ana correu ao hospital, mas foi barrada por Catarina. Não venha agora, hipócrita. Beatriz interveio, permitindo entrada. Vendo o pai frágil, Ana desabou. Desculpe, pai. Ele sussurrou. Porquê, filha? Porquê assim? Aquele momento marcou uma virada, mas o caminho ainda era longo, cheio de danos irreparáveis. Com João recuperando-se lentamente, Ana via uma brecha para reconciliação, mas as feridas eram profundas. Ela visitava o hospital em horários secretos, arranjados por Beatriz, evitando Catarina e Teresa. Ele pergunta por você, Beatriz confessava. Ana, dividida entre culpa e determinação, levava flores, sentando ao lado da cama. Eu te amo, pai, mas sou quem sou. João, enfraquecido, murmurava, a família é sagrada. Pense no que fez. Em casa com Maria, a tensão crescia. Maria, sentindo-se secundária, questionava, quanto mais vai sacrificar por eles? Estamos construindo algo aqui. Ana, exausta do trabalho e dos conflitos, explodia. Eles me criaram. Não posso abandoná-los. Discussões viravam noites insones, Maria ameaçando ir embora. Não sou sua âncora de culpa. Mas o amor prevalecia em momentos de ternura, cozinhando bacalhau juntas, rindo de memórias. A sociedade ampliava o drama. No trabalho, Ana foi demitida sob pretexto de reestruturação, mas sabia ser preconceito após rumores. Procurando emprego, enfrentava entrevistas onde olhares julgavam sua aparência diferente. Em um evento LGBT no Chiado, encontrou apoio, mas também histórias de rejeição familiar que ecoavam a sua. Muitos perdem tudo por autenticidade, uma ativista disse. Ana pensou em advocacy, mas o medo paralisava. Catarina, a mais intransigente, planejava uma intervenção. Convocou uma reunião familiar sem Ana, convencendo Beatriz. Precisamos uni-los contra isso. Teresa, ainda rezando novenas, concordava. É uma doença moderna. João, saindo do hospital, era o alvo. Filha, volta ao normal. Quando Ana soube por uma mensagem vazada de Beatriz, sentiu traição dupla. Confrontou Catarina em um café em Rossio. Você me odeia tanto assim? Catarina rebateu, odeio o que fez conosco. Somos trigêmeas, sua escolha nos mancha todas. Beatriz, culpada, confessou, eu só queria paz. Ana, ferida, disse, paz às minhas custas? Vocês me forçam a escolher entre amor e sangue. A discussão escalou, vozes altas chamando atenção. Ana saiu, chorando no bonde para casa. Maria a consolou, talvez precise cortar laços por agora. Mas Ana resistia, o laço de trigêmeas como uma corrente. Uma reviravolta veio com uma carta de Teresa, venha para casa, sozinha. Conversemos. Ana foi, coração acelerado. Na sala de estar, cheirando a incenso, Teresa chorou. Por que Deus nos testou assim? Ana explicou, não é teste, é quem sou. Maria me faz feliz. Teresa, tocada, admitiu, vi casais como vocês na TV. Mas aqui, em nossa família? João interveio, sociedade julga. Pense nos netos. Ana rebateu, netos podem vir de adoção. Amor é amor. Catarina interrompeu, furiosa, não. Isso destrói nossas tradições.
Beatriz, finalmente posicionando-se. Deixa-la ser, Cat, somos diferentes, mesmo idênticas. A família rachou ali, Catarina saindo batendo porta. Ana ficou, conversando horas, plantando sementes de aceitação. Mas o preço era alto. Maria, sentindo-se excluída, brigou. Você vai sempre priorizá-los? Ana prometeu equilíbrio, mas dúvidas pairavam. Participando de uma marcha LGBT em Lisboa, Ana sentiu empoderamento, mas viu contra-manifestantes com cartazes odiosos e quando vozes internas. Uma decisão moral veio. Ana recusou um emprego que exigia descrição sobre sua vida pessoal. Não me escondo mais, declarou. Isso a deixou desempregada, dependendo de Maria, tensionando a relação. Estamos afundando juntas, Maria disse. Ana, em crise, questionava: era egoísmo lutar por si ou dever com a família? Beatriz, em redenção, visitou o apartamento. Desculpe pela traição. Quero conhecer Maria. O jantar foi awkward, mas um passo. Catarina, isolada, mandava mensagens hostis. João melhorava, Teresa amolecia. Porém, uma crise. Maria recebeu a oferta de emprego em Madrid. Vou se você não se comprometer totalmente. Ana, pressionada, via o abismo. Família ou amor? Escolheu Maria, mas com ressalvas, planejando visitas. A partida iminente intensificava tudo, forçando confrontos finais. Com Maria aceitando o emprego em Madrid, Ana enfrentava a maior escolha: seguir ou ficar. Venha comigo, comece novo, Maria implorava. Mas Lisboa era raiz, família em crise. Não posso abandoná-los agora, Ana respondia, lágrimas nos olhos. Discussões viravam noites de silêncio, o apartamento e quando vazios. Beatriz, agora aliada, mediava: fale com papai. Ele está mudando. Em uma visita, João confessou: vi um documentário sobre isso. Talvez eu esteja errado. Teresa, relutante, cozinhava para Ana sozinha. Sinto falta das três juntas. Catarina, porém, endurecia, namorando um homem conservador que alimentava seu preconceito. Ela nos divide, Catarina dizia às irmãs. Ana, em terapia, explorava Mautane: sinto que traio todos. A terapeuta questionava: o que é traição? Negar-se mesmo? Inspirada, Ana organizou um encontro familiar completo, convidando Maria. É hora de enfrentarmos. No jantar em casa, tensão palpável. Maria, nervosa, apertava a mão de Ana. João cumprimentou educadamente, Teresa ofereceu vinho. Catarina chegou atrasada, olhares dardos. A conversa explodiu. Catarina acusou: você traz ela aqui? Desrespeito. Maria defendeu: amo sua filha. Isso não muda. Beatriz mediou: parem. Somos família. João, surpreendendo, disse: deixa as meninas serem felizes. Teresa chorou: mas a igreja. Ana interveio: igreja evolui. Amor não peca. Catarina saiu furiosa, jurando nunca perdoar. Após, Ana e Maria celebraram um pequeno progresso, mas o dano persistia. Maria partiu para Madrid remota, testando limites. Chamadas diárias, visitas mensais, mas distância corroía. Sinto sua falta, mas sua família te prende, Maria dizia. Ana, sozinha em Lisboa, procurava emprego, enfrentando rejeições. Um dia, contratada em uma agência progressista, sentiu vitória. Mas uma reação em cadeia. Catarina, influenciada pelo namorado, espalhou rumores na comunidade, levando a boicotes sociais. Teresa, pressionada, recuou. Talvez Catarina tenha razão. João, frágil, evitou confrontos. Beatriz, leal, confrontou Catarina. Você nos destrói com ódio.
As trigêmeas, outrora unidas, agora em guerra. Ana viajou a Madrid, reconectando com Maria em parques espanhóis. Quero você aqui, Maria disse. Ana hesitou. E minha família? Uma briga culminou. Escolha, Ana. De volta, Ana confrontou os pais. Se não aceitam Maria, perdem-me. João cedeu. Traga ela no Natal. Teresa concordou relutante. Catarina, isolada, quebrou, ligou chorando após romper namoro. Ele me usava. Talvez eu esteja errada. Ana perdoou, convidando-a para café. Somos irmãs, que amor uné. Catarina admitiu, tive medo de diferença. Reconciliação lenta começou. Com família amolecendo, Ana planejou mudar para Madrid, mas com visitas frequentes. Equilíbrio possível, pensou. Mas o preço, anos de dor, relações cicatrizadas. Em uma viagem familiar a Fátima, rezando juntas, Ana sentiu paz frágil. Maria juntou-se, aceita timidamente. Porém, uma reviravolta final. Beatriz confessou atração por mulheres também, inspirada por Ana. Você me deu coragem. Isso abalou tudo novamente, Catarina questionando. Somos todas assim? Família em terapia coletiva, explorando preconceitos. Ana, fortalecida, via o custo, saúde de João, lágrimas de Teresa, divisões superadas. Com Maria, decidiram casamento em Portugal, testando limites. Convites enviados, respostas mistas. A jornada, cheia de danos, levava à aceitação custosa. O casamento de Ana e Maria foi marcado por uma capela progressista em Lisboa, um teste final para a família. Convites chegavam com trepidação, João e Teresa confirmaram, Catarina hesitou, Beatriz animada. Vai ser lindo, Maria dizia, planejando de Madrid. Ana, coordenando, sentia ansiedade. E se der errado? Preparativos intensificavam conflitos. Teresa insistia em elementos tradicionais, nada de exageros. Ana concordava, mas defendia toques pessoais, como votos honestos. Catarina, em reconciliação, visitou, vou por vocês. Mas sussurrava dúvidas, sociedade ainda julga. Beatriz, revelando sua própria namorada secreta, apoiava, somos duas agora, mana. No dia, sol brilhava sobre o Tejo. Ana, em vestido simples, tremia. Maria, radiante, chegava. Família na primeira fileira, João orgulhoso, Teresa emotiva, Catarina tensa, Beatriz sorridente. Cerimônia fluía, votos tocantes. Você me ensinou a ser eu, Ana disse. Maria, juntas, superamos tudo. Beijo selou, aplausos mistos. Recepção no jardim familiar trouxe confrontos sutis. Vizinhos cochichavam, um tio conservador saiu cedo. Catarina, bebendo, confrontou Ana. Feliz agora? Pagamos o preço. Ana rebateu, preço da verdade. Você pagou pelo ódio. Beatriz mediou, revelando sua parceira, chega de segredos. Família chocada novamente, mas João interveio, basta. Amém-se. Pós-casamento, vida seguiu. Ana mudou para Madrid, visitando mensalmente. Relações melhoraram, Teresa enviava receitas, João chamava para pescar. Catarina, em terapia, aceitava gradualmente. Beatriz, assumindo, enfrentava próprios dramas. Mas reflexões persistiam. Ana, em noites quietas, ponderava custos, saúde familiar, amizades perdidas, carreira abalada. Valeu? Perguntava Maria. Sim, por liberdade. Sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Notícias de direitos LGBT inspiravam, mas ataques homofóbicos lembravam perigos. Anos depois, trigêmeas reunidas em aniversário riam de passado.
Quase nos perdemos, Catarina admitia. Ana, mas nos encontramos. Família cicatrizada celebrava diferenças. No entanto, dúvidas éticas pairavam. Priorizar si mesmo destrói laços ou fortalece? Ana, em paz, sabia, verdade custa, mas liberta. Foi certo Ana escolher o amor próprio sobre a lealdade familiar incondicional, ou o dever para com os pais e irmãs deve sempre prevalecer, mesmo à custa da felicidade individual?